Vai ter dia que a gente vai querer servir. Vai ter dia que nós não vamos querer servir. Vai ter dia que nós queremos estar rendidos diante do Senhor, orando, agradecendo, celebrando, evangelizando, querendo viver o propósito de Deus. E vai ter dias que você vai querer desistir da própria vida, desistir dos planos que você criou, desistir. Então, nós precisamos confiar completamente no Senhor, entregando a Ele o controle de tudo em nossas vidas. Então, a ideia não é ignorar o problema. A ideia não é ignorar o problema, mas é acreditar que Deus continua sendo fiel, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Mesmo que você não entende o circuito que tua vida tem tomado, ao teu redor, mesmo que você não entenda o que tem acontecido, é você simplesmente acreditar e confiar de que Deus está no controle da tua vida. E quando a palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento, a palavra está dizendo, é sobre, isso não é ficar, né, no abandono da nossa inteligência, né? Quando diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, não é sobre a gente abandonar o que a gente pensa, não é sobre a gente ignorar, né, a nossa inteligência. É sobre o conhecimento, sobre a sabedoria de Deus, é sobre nós acreditarmos no Deus. Sabe por quê? Porque o nosso é limitado. Significa reconhecer a nossa visão limitada. É sobre você entender que somos limitados e que precisamos confiar em Deus, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas e que não tem limite. Então nós precisamos confiar completamente no Senhor e que por mais que o cenário seja contrário, você entenda de que Deus está no controle e de que as coisas estão cooperando para o nosso bem. Então que hoje seja o dia em que você decida viver aquilo que Deus tem para você. Que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu quero viver segundo o teu coração. Então, muitas das vezes a gente quer controlar, né? Controlar as situações, prever os resultados, resolver tudo com a força do nosso próprio braço. Mas Deus, Ele nos convida hoje a entregar as nossas preocupações, os nossos problemas e reconhecer que a direção de Deus está acima da nossa limitada compreensão. É sobre nós entendermos que tudo está cooperando. É sobre nós entendermos de que Ele está no controle e que as nossas preocupações são apenas preocupações, porque são limitadas, a gente não consegue entender o grande poder que Deus tem para nos ajudar, para nos cuidar, para nos surpreender. Então que hoje seja o dia em que você decida confiar completamente em Deus, mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que a situação seja contrária. Hoje que nós vamos procurar, né, ter essa certeza de que Deus vê o que você não vê. Né? E sobre ter certeza é a convicção, é você dizer, eu sei. Tem coisas que não estão contribuindo para o nosso favor, mas que Deus ele enxerga, escuta. Deus ele está vendo num todo, nós não conseguimos ver. Então tem coisa que não está ajustando porque Deus está vendo, Deus está ouvindo. E tem coisas que não é para mim, tem coisas que não é para você. Então faz a tua oração hoje e diz, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Talvez você diga, eu não consigo, eu não tenho fé, eu não sei como é que minha vida vai mudar, eu não sei por onde começar. Deus, Ele sabe do teu coração, Ele sabe que você não está compreendendo, Ele sabe que você não está entendendo. Ele sabe que quando nós vamos para a presença dEle, nós estamos dizendo, Deus, eu não consigo sentir. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos compreender, Ele não vai nos julgar. Então que hoje você possa ter essa certeza de que Deus está no controle, independente da situação da tua vida. Vai para a presença dele, Deus me dá sabedoria, para que eu tome decisões, para que eu tenha paz, para que eu aprenda a descansar na tua vontade. Então comece a agradecer hoje, de uma forma muito simples. Comece a agradecer por 3 bênçãos que Deus já derramou sobre a tua vida. Isso vai gerar em você gratidão e você vai começar a entender o que Deus fez e o que Deus pode fazer na tua vida. Então entrega a Deus, né, as tuas preocupações, pega algo de forma específica e faz uma oração. O que é que está tirando a tua paz? Procure confiar, lembrando de que você não está sozinho nessa caminhada, lembrando de que Deus está com você o tempo todo. Então, que hoje seja um dia em que você venha ter descanso, refrigério na palavra de Deus. Uma pessoa que me faz lembrar de fazer isso, de confiar, foi Abraão. Né? Se você for ler Hebreus capítulo 11,
verso 8, você vai ler, você vai entender. Abraão é um dos maiores exemplos de confiança em Deus, né? Quando Deus chamou ele, quando Deus chamou Abraão para deixar a sua terra e seguir para um lugar que ele não sabia onde era, que Deus não tinha mostrado, e ele simplesmente obedeceu, né? E sem saber exatamente de tudo, ele foi. E se você for ler Hebreus capítulo 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Quantas das vezes Deus nos dá um direcionamento e a gente fica, Deus aonde? Deus por quê? Deus pra quê? A gente não tem aquela frase que a gente escuta todos os dias, coloca o pé que Deus te dá o chão, coloca o pé que Deus te dá o chão. A gente ainda não está sendo movido a isso. Eu comecei a provar esse ano sobre colocar o pé e Deus colocar o chão. É sobre nós exercermos a fé de que eu não estou entendendo, eu só sei que Deus me deu uma palavra, eu sinto paz e eu vou. E nós precisamos todos os dias dessa fé. Então, mesmo enfrentando longos períodos de espera, Abraão, ele continuou acreditando nas promessas de Deus. Então, a sua vida, a minha vida mostra, através da história de Abraão, que precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Né? E a fé não é a ausência de dúvidas, não é a ausência do medo, não é a ausência de conflitos, não é a ausência de problema. É sobre você saber que Deus está com você, apesar de tudo que você está vivendo. Então essa é a lição que nós precisamos para o dia de hoje. É confiar em Deus mesmo sem entender. É confiar em Deus e se questionar. Eu tenho contribuído, todas as minhas orações eu faço, Deus, eu quero ser uma colaboradora. Eu preciso ser uma pessoa que facilita o agir de Deus na minha vida. Se eu vou dar um exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de beber, vou dar um exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de bebida, se eu quero todos os dias sair de um vício, eu vou botar como vício. Se eu entendi que Deus pode me libertar e eu não facilito em mudar o meu ambiente, como é que as coisas vão acontecer? Como é que eu vou deixar a bebida se eu estou num ambiente onde só tem bebida? Como é que eu vou deixar a bebida se o ciclo de amizade que eu tenho só vai para a bebida? Então eu preciso ser uma pessoa que compreende a palavra e que facilite para que Deus faça. Às vezes a gente fica achando que Deus vai descer do céu, pegar na nossa mão e dizer, olha, sai daqui, faz isso. É sobre toque, é sobre presença. E nós precisamos dessa palavra, precisamos dessa presença todos os dias para que nós venhamos ter maturidade, entendimento e discernimento. Para saber o que é de Deus para minha vida e o que não é de Deus para mim. Então eu oro, eu digo, Deus, que eu seja uma facilitadora para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Às vezes você não quer orar, não quer fazer um devocional, mas Deus quer falar com você e você não está sentindo vontade de orar. Aí você diz, hoje eu não vou orar. Como é que você vai criar experiências com Deus de no dia mal ter se reerguido, de no dia que você estava preocupado, você orou e você sentiu paz? Como é que você vai ter experiências com Deus se você ora quando tem vontade, que você só lê a Bíblia quando tem vontade, que você só vai para a igreja quando tem vontade? Então Abraão, ele nos ensina a exercer a nossa fé e a confiar completamente em Deus. Nós não precisamos entender o caminho, nós precisamos saber quem está conosco nesse caminho. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a ser guiado pelos passos dele e depositar a nossa fé e a nossa esperança nele. Então, a lição que a gente tira para o dia de hoje é que mesmo que Abraão ele não conhecia todos o detalhe dos planos de Deus, mas ele decidiu ir. Então nós precisamos aprender a depositar isso em Deus, dizer, Deus, olha, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu tenho me posicionado, eu tenho orado, mas parece que as coisas têm vindo contrárias. Simplesmente descansa, ele viu o nosso futuro, ele sabe o que é necessário moldar em minha vida e moldar a tua vida para que nós venhamos viver aquilo que ele deseja. Então, existe alguma área da tua vida hoje que Deus já te pediu, né, para você confiar mais nele? E mesmo sem enxergar e você não tem confiado, você não tem enxergado o caminho, a direção, e Deus ainda tem dito assim, confia, e você não tem confiado.
Nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar nos planos de Deus para a nossa vida. Então, que a gente venha a partir de hoje a confiar, como Abraão confiou. Nós vamos aprender a confiar, a depositar a nossa fé diante de Deus todos os dias. Então, ore, né? A partir de hoje, comece a orar antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar decisões importantes, seja qual for na tua vida. A gente passa o dia fazendo escolha, tomando decisão. Então, para a gente ser diferente e tomar decisões assertivas, a partir de hoje, ore, decida confiar completamente no Senhor. Dê um passo de fé, né? Abraão, ele recebeu uma direção, não recebeu todos os detalhes do caminho, mas obedeceu. Às vezes nós estamos, Deus, eu obedeço, eu acredito, e fica lá. Não sai do lugar esperando que Deus mostre os próximos passos. E os próximos passos só vão aparecer quando a gente der o primeiro passo. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente quer a trajetória do caminho completo. Não vem. Os próximos passos vão vir seguido do primeiro passo que você deu. Então não deixe o medo dirigir as tuas escolhas. Não deixe a insegurança te fazer parar. Não deixe as circunstâncias te fazer desacreditar daquilo que Deus te prometeu. Lembre-se das bênçãos que você já recebeu. Seja grato por ele. Diz, Deus, aquela bênção que eu recebi foi maravilhosa e o Senhor fez. O cenário não contribuía, mas o Senhor fez. Continua crendo. O mesmo Deus que operava, que dirigiu a vida de Abraão, é o mesmo Deus que habita na minha vida, que habita na sua vida. É o mesmo Deus que pode fazer milagres. Então ele é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Então, lembre-se das bênçãos que você já recebeu e gere gratidão por ela. Isso fortalece a sua confiança nos desafios atuais. Amém? Então, que hoje você venha permanecer fiel enquanto você espera. Nem todas as respostas chegam rapidamente. Nem tudo que você quer chega no teu tempo. Chega no tempo de Deus. E deixa eu te dizer, o tempo dele é o melhor tempo. E que nós vamos estar orando, jejuando, se você vê que tem necessidade de jejuar, jejuando, orando, buscando, mesmo enquanto você está esperando. O processo e você buscando enquanto existe esse processo, às vezes é necessário. Nem toda espera é Deus olhando para você. Às vezes a gente acha que quando a gente quer algo e que não chegou, é como que Deus estivesse lá. Que às vezes a gente tem essa noção de Deus lá em cima, Deus olhando para mim, para você, que está do nosso lado, está dentro de mim, de você. É como que ele tivesse, deixa ele esperar um pouquinho. Ele não faz isso não. Né? Então, a espera também é um tempo de crescimento e preparação. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos provando da fidelidade de Deus. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos orando mais. É incrível que quando nós temos problemas e desafios, a gente passa a intensificar mais ainda a nossa oração. Então, tem gente que não sai de problema, porque se sair do problema, ela vai pro mundão, sabe? Aí Deus, as coisas vão ficando boas, as pessoas se distanciam de Deus como que Deus fosse socorro e Deus é socorro. Eu até gravei um vídeo, eu peço até para vocês assistirem falando sobre essa experiência, o que Deus falou comigo enquanto eu estava caminhando ontem. E é poderoso porque às vezes a gente tem Deus como muleta, sabe? A gente busca Deus para solucionar um problema e quando o problema é solucionado a gente vai embora. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez, mas eu acho que dá para mim caminhar sozinha. Aí a gente precisa entender que não dá para a gente caminhar só. Hoje a gente resolveu o problema, amanhã quando tiver outro problema a gente vai buscar Deus de novo. E a gente vai ficar indo e voltando, parecendo que Deus nos abandonou. Quem abandona somos nós. Nós às vezes nos abandonamos. Nós abandonamos Deus. E a gente questiona, Deus me abandonou. Deus não está me vendo. Nós precisamos entender que Deus está nos vendo. Muitas das vezes somos nós que estamos olhando para a direção errada, confiando nas nossas próprias vidas, somos limitados. Se você confiar, a palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento, somos limitados. Precisamos confiar em Deus, que faz milagre além das nossas limitações. Então faz a tua oração hoje e diz, Senhor,
né? Ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não estiver enxergando o caminho, mesmo que o cenário seja diferente do que eu pensava, a situação é contrária, parece que quando eu comecei a orar as coisas estão piorando, né? Essa sensação que a gente tem. Várias vezes da minha vida eu tive essa sensação de orar por algo específico e aquilo estava de um jeito e quando eu comecei a orar parece que piorou. Deixa eu te dizer que o diabo ele não fica satisfeito quando você se posiciona. Quando você se posiciona, o reino espiritual, ele vai tentar te tirar deste lugar. Porque quando nós entendemos o poder que temos em nossas mãos, na nossa vida, com esse Deus que servimos, a gente não para. A gente não para de crescer. A gente não para de amadurecer em Deus. A gente não para de evoluir. Então, o que ele quer é que nós vamos estar parados. Dependendo emocionalmente das pessoas, dependendo de se mover pelas circunstâncias, nós precisamos acreditar em Deus. Viver o propósito de Deus todos os dias. É desafiador, mas é possível vivermos na presença de Deus. Então, escolha entregar as tuas preocupações, aquilo que tem ocupado a tua mente. Sempre que surgir algo que te preocupe no dia de hoje, a partir de hoje você vai fazer isso, você vai orar. Você vai confiar em Deus. Vem um pensamento ruim na tua mente, um pensamento negativo. Coloca a mão sobre a tua cabeça, declara, profetiza a palavra de Deus sobre essa situação específica que aparecer na tua vida. Que você passa. Que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu decido confiar no Senhor. Por mais que eu não esteja sentindo nada, mas eu decido. E se pergunta o que é que você está tentando controlar só no dia de hoje. Entrega nas mãos de Deus. Reserva alguns minutos hoje para você fazer essa oração. O que é que tem roubado a tua paz? Quais são as decisões que você tem adiado todos os dias por medo e insegurança? Aí você diz, amanhã eu vou me posicionar e vou ser assim, assim, assim. Aí quando chega o dia, você retrocede. A gente fica procrastinando. E uma das coisas que o procrastinador pensa é que sempre o dia de amanhã vai ser mais fácil. Ah, eu não vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Porque amanhã, aí você acha que amanhã é mais fácil. Aí quando chega o dia de hoje, que era para você se posicionar, aí você procrastina porque, gente, a gente precisa começar hoje. Fazer o que precisa ser feito. Você tem confiado mais no que você vê, nas suas próprias limitações, nas suas próprias forças, ou na direção de Deus? Decide confiar na direção, mesmo que você não esteja vendo. Assim como Abraão, mesmo sem ver o percurso, o Senhor foi mostrando a Abraão, quando ele ia andando, o Senhor ia dizendo, ó, vai fazendo isso, isso. Foi dando a direção depois do primeiro passo. Então dá o primeiro passo. Aprende a confiar completamente no Senhor. Amém? Então que hoje seja um dia que você venha exercer a tua fé diante de Deus e Deus eu aprenda a confiar. Eu decido confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Mas diante de todas essas circunstâncias, o Senhor está no controle de tudo e eu decido confiar no Senhor. E começa a profetizar e começa a declarar a palavra de Deus em cima daquilo que você tem necessidade. Aprende a descansar nele. Amém? Então fecha teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, profetizando que vai ser incrível. E agradecer ao Senhor por mais uma semana de live. Para a glória de Deus. Amém? Querido Deus e querido Pai, muito obrigada, Pai. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por Tua presença todos os dias, todas as manhãs. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pela nossa família. Obrigada por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós Te entregamos. Assim como Abraão não entendeu, ele simplesmente obedeceu. Que assim seja o nosso coração de obedecer ao Senhor mesmo sem entender. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor traga conforto nos nossos corações, né? Porque nós venhamos sentir paz nos nossos corações para continuarmos confiando. E mesmo sem entender o cenário, nós não venhamos compreender isso, nós venhamos compreender a Tua palavra, que vai endireitar o cenário, que vai ajustar os nossos caminhos, que vai abençoar os lugares em que nós pisarmos. Existe uma palavra sobre a nossa vida. E é sobre essa direção que nós vamos caminhar, Pai. Aprendendo a confiar cada dia mais na Tua presença.
Obrigado por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Nos dá uma sexta-feira abençoada, que tudo venha cooperar para o nosso bem. Nos dá uma sexta-feira abençoada, produtiva, cheia da tua presença. Obrigado por não desistir de nós. Guarda a nossa família, em nome de Jesus. Que elas venham estar rendidas diante do Senhor, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que hoje seja um dia abençoado para você e que você venha, confiar no Senhor. E não é de todo jeito, é de todo o coração. Amém? Então Deus abençoe e que seja um dia muito, muito abençoado. Salva essa live, por favor. Gente, as lives estão salvas, né? Então ficam todos lá no YouTube. Eu postei ontem nos stories, né? O devocional de ontem eu vou postar hoje e esse também vai ser postado. É porque tá uma correria no trabalho, então eu vou ajustando, mas os devocionais vão ser postados hoje. O de ontem eu vou postar agora de manhã e à tarde eu posto o de hoje, tá bom? Mas os devocionais estão todos lá no YouTube. E não esquece de ouvir a palavra e compartilhar, né? Compartilhar com alguém que você diga, olha, essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Amém? Então seja um canal de Deus para outra pessoa. Gente, uma sexta-feira abençoada, produtiva, cheia da presença de Deus. Eu espero vocês próxima semana. Em nome de Jesus.